Eu falo agora com Gilberto Freire Neto, ele que desde 2018, nesse segundo mandato do governador Paulo Câmara, assumiu a Secretaria Estadual de Cultura. Gilberto, obrigado por nos atender e gostaria que você fizesse um balanço do que o governo do estado de Pernambuco tem feito, fez e tem feito através da Secretaria de Cultura, inclusive fazendo já também um relato do que aconteceu, principalmente através da Lei Aldir Blanc, de 2020 para cá. Meu prezado Paulo, queria agradecer a oportunidade de me dirigir a toda a sua audiência e acho que é muitíssimo oportuno essa discussão em cima da Lei Aldir Blanc, das ações emergenciais que estão sendo tratadas pelos governos de maneira geral, pelo governo de Pernambuco não é diferente. Pernambuco é um estado muito rico em manifestações culturais, existe uma cadeia de valor na cultura muito potente, poderosa, porque representa 500 anos de civilização tropical aqui, com a presença da diversidade das 3 raças que nos formam. Portanto, em Pernambuco você tem toda uma estrutura que remete a tempos imemoriais, e que hoje se consagra como um dos estados que tem a maior ou melhor diversidade cultural, falando em Brasil, falando em mundo de maneira geral, e que durante a pandemia tem um impacto gigante, pela necessidade do afastamento social. E para isso, muita energia está sendo gasta pelos gestores das pastas de cultura preocupados com a manutenção desses saberes, com a manutenção de todo esse conhecimento que está sendo transmitido de pessoa a pessoa, gerações e gerações de pernambucanos, de nordestinos, de brasileiros. E que com o afastamento social sofre muito, exatamente pela diminuição dessas atividades, pela diminuição dessas trocas culturais que transmitem conhecimento para novas gerações. E esse afastamento, ele também afasta o público, ele também afasta o criador, ele também afasta o produtor cultural, dos artistas, dos técnicos, e, portanto, esse afastamento ele desconstrói toda essa teia, esse emaranhado de conhecimento técnico e criativo para a concepção de produtos culturais que são consumidos pela sociedade de maneira mais ampla. E aqui em Pernambuco isso é bastante impactante. A gente tem uma cultura popular rica e essa diversidade cultural, a cultura popular, ela vai ganhando complexidade até chegar numa produção cinematográfica ou de ópera, que tem uma qualidade absurdamente grande, alta, elevadíssima, e ao mesmo tempo precisa estar ativa, precisa ter um dinamismo ou manter-se dinamicamente ativa para fazer com que esse conhecimento ele se perpetue e ele permaneça à disposição da sociedade. Toda cultura ela precisa fazer sentido para quem consome, mais do que para quem produz. E o afastamento social nos impede de forma muito robusta, muito forte, muito impactante, de permanecer produzindo e ofertando à sociedade essa diversidade, essa riqueza que é a cara de Pernambuco. E, olhando por esse lado, foi constituído pelos gestores, principalmente os gestores públicos, estaduais, municipais, pelas lideranças do Congresso Nacional, diversas iniciativas que visam tentar diminuir esse impacto, o impacto dessa pandemia nessa cadeia de valor rica da cultura. E é lógico que a gente tem, pela diversidade cultural brasileira, mais ou menos impacto dentro de mais ou menos riqueza cultural. Então existem estados brasileiros e a gente pode fazer uma relação com o mundo todo lá fora. O mundo todo está passando por isso, não é uma exclusividade brasileira. E essa dinâmica em estados que têm riqueza ela é mais grave do que em estados que não têm tanta riqueza assim. E eu estou falando de estados, eu podia estar falando de municípios, mas imagine que são territórios criativos, são territórios culturalmente importantes e que têm, pela tradição, uma riqueza que precisa ser protegida, salvaguardada de alguma forma do impacto dessa pandemia. Portanto, a Lei Aldir Blanc nasce
com essa filosofia de tentar diminuir o impacto dessas ações de afastamento social, de convivência possível com o vírus, para que esses técnicos, esses artistas possam sobreviver e, sobrevivendo a esse ciclo da pandemia, poderem voltar a ofertar diversidade e riqueza cultural para que a sociedade possa fazer o bom uso, né? Porque a mente humana também, a alma humana também precisa de carinho. Na pandemia não é apenas o corpo, nós não precisamos apenas salvar o corpo das pessoas, mas salvar suas almas, salvar seus espíritos, né? E a cultura se presta muito bem a isso. E a Lei Aldir Blanc nasce, né? São 3 bilhões de reais que foram transferidos a estados e municípios, e não é pouco dinheiro, a gente precisa reconhecer que é uma quantidade de dinheiro grande, elevado, foram transferidos para estados e municípios atuarem, né, em 3 segmentos. O primeiro deles é o auxílio emergencial à pessoa humana, a pessoa física, portanto, que teve suas atividades paralisadas. A segunda frente é as instituições culturais, aos grupos culturais que têm também paralisados as suas atividades cotidianas. E o terceiro, aí sim, são os editais, os chamamentos públicos, para a gente criar e ofertar dentro do possível, utilizando todas as ferramentas tecnológicas e digitais, atividades culturais que pudessem ou que possam ser ofertadas à sociedade, para que dentro desse momento de pandemia a gente também possa usufruir dessas atividades culturais ricas e oportunas, porque, como eu falei, precisamos também salvar a alma das pessoas, precisamos também conviver com o que é humano dentro dessa pandemia, por mais afastamento social que nos seja imposto pela condição de saúde pública que estamos vivendo. O primeiro round, a primeira fase da Lei Aldir Blanc terminou em 31 de dezembro de 2020. Né? Foi a fase mais impactante, era um momento de aprendizado, da convivência com o vírus, e Pernambuco conseguiu, né, recebidos 74 milhões pelo governo do estado e 69 milhões pelos municípios pernambucanos, né? Nós tivemos a oportunidade de, dentro desses 74 milhões pelo governo do estado, aplicar algo em torno de 48 milhões de reais no inciso primeiro, que é o auxílio emergencial, e no inciso terceiro, que são os editais, os chamamentos públicos diretamente relacionados à atividade criativa que pudesse ser ofertada à sociedade diretamente dentro de ferramentas tecnológicas, para que a sociedade brasileira, a sociedade pernambucana pudesse receber da melhor forma possível esse produto cultural dentro do ciclo da pandemia. Pernambuco conseguiu fazer chamamentos públicos, editais, especificamente para a sua diversidade, e conseguiu mais de 2.000 projetos aprovados. E isso representou, né, 45 milhões de reais, mais ou menos, de recursos aplicados nos diversos segmentos que se enquadraram na Lei Aldir Blanc. Isso é um número extremamente elevado, é um número importante, né, porque até hoje, né, a data de hoje, nós temos uma quantidade razoável de projetos ainda sendo executados, né, que diante da pandemia, diante desse afastamento, diante de todos os protocolos de convivência, tiveram mais ou menos tempo, mais ou menos flexibilidade espacial e temporal para fazer suas produções e ofertar isso à sociedade. Alguns produtos ainda rendem até hoje, a grande maioria deles já foi executado, mas uma boa parte deles ainda continua sendo executado e ofertado à população, né, no tempo atual. Ao mesmo tempo, nós tivemos os auxílios emergenciais, que eram 5 parcelas de R$600 a artistas e técnicos que, evidentemente, precisavam se cadastrar e para receber esse recurso. Em Pernambuco, nós tivemos 820, mais ou menos, artistas e técnicos habilitados, diante da diversidade do que poderiam ser inscritos, profissionais que poderiam ser inscritos, que já estavam alguns inscritos no auxílio emergencial geral do governo federal e, portanto, não poderiam acumular, né? E nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas que solicitaram esse auxílio emergencial, mais de 6.000 tentativas de inscrição, que só foram habilitadas 814, 815, 820, né, um número próximo a isso,
e diante desse número, que evidentemente pode ser considerado baixo, né, houve toda uma checagem junto à base de dados do governo federal para não haver acumulação daquilo que poderia já estar ocorrendo com o cadastramento do auxílio emergencial geral, que foi instituído um pouco antes da própria Lei Aldir Blanc. Sobre a Lei Aldir Blanc II, que inclusive recentemente o presidente sancionou com veto, né, mas teve essa superação aí também nessa quebra de braço junto com a Câmara de Deputados. Mas em relação aqui, né, a Pernambuco, quais são as suas expectativas? E, salvo engano, são 28, um pouco mais, de milhões, né, de sobra daquilo que ainda não foi usado pelo Estado. Então, como é que está esse projeto de repactuação, né, e esses planos em relação à utilização, né, dessa verba que ficou, isso para esse próximo período, tendo em vista que a pandemia continua? A sobra de recursos do governo estadual está mais ou menos no valor de 27 milhões de reais, 26,5, 27 milhões de reais. É um número também importante para a gente aplicar novamente no segundo ciclo, no segundo round da Lei Aldir Blanc, uma vez que foi aprovado um projeto de lei, o 975, nos últimos dias. Então é um dado novo, que talvez você não tenha acompanhado, mas é um dado recente. Foi aprovado o PL 975, sancionado parcialmente com vetos pelo Presidente da República, derrubado os vetos pelo Congresso Nacional. Então a gente está com esse projeto de lei aguardando a sua publicação para ele se transformar numa lei válida e a partir daí a gente continuar a aplicar recursos, esse saldo de recursos em projetos através da Lei Aldir Blanc, nos diversos segmentos que temos a proteger, a salvaguardar. E, portanto, em breve nós teremos mais uma vez ajustes internos, obviamente, alterações na lei estadual que rege a aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc, né, regramentos de aplicação de recursos, publicação de editais, né, e tudo como deve acontecer nos próximos meses, para até o final do ano, até 31 de dezembro de 2021, a gente aplicar esse saldo remanescente. O mesmo vai acontecer para os municípios, eles vão ficar com recursos disponíveis, mais ou menos em torno de 25 milhões de reais, disponíveis. Não são todos os municípios, mas municípios que tiveram sobra de recursos, alguns têm sobras consideráveis de recursos, alguns municípios não aplicaram um único real nessas atividades que eu já identifiquei aqui da Lei Aldir Blanc, estão, portanto, com recursos em caixa disponíveis para serem aplicados até o final do ano, e vão utilizar das mesmas ferramentas que o governo do Estado vai utilizar. São chamamentos públicos, são editais que estarão à disposição do artista, do técnico, do produtor cultural, para que ele apresente atividades culturais a serem realizadas dentro de uma mesma dinâmica que já é de conhecimento público, já foi utilizada no ano anterior, né, que já surtiu o seu efeito, portanto vão estar habilitados, né, uma vez que tenham prestado contas do recurso que receberam no primeiro round da Lei Aldir Blanc, eles possam evidentemente participar do segundo round, da segunda etapa da Lei Aldir Blanc. Né? E nós estamos dentro em breve publicando esses chamamentos, esses editais e as novas regulamentações que dizem respeito à boa utilização desse recurso. Né? Na sequência eu posso falar para você que além da Lei Aldir Blanc, Pernambuco tem tentado manter, né, a funcionalidade de suas políticas de fomento. Né? O Fucultura está aí, está com novos editais sendo finalizados, os chamamentos públicos, deve continuar a surtir efeito nas atividades culturais. Nós estamos claramente evitando esforços para utilizando tecnologia e flexibilizando uma série de procedimentos, facilitarmos a vida do produtor cultural para que essas atividades culturais possam seguir, né, a despeito do afastamento necessário de convivência com o vírus, para que a cadeia de valor da cultura não sofra tanto, né, ou pelo menos tenda a manter ativo, dentro do mínimo essencial, essas atividades de criação e de produção cultural. E, evidentemente,
né, no momento oportuno a gente vai ter algum produto cultural para ofertar à sociedade, diminuindo toda essa dor, todo esse sofrimento que a sociedade tem nas suas ações. Em paralelo, também posso chamar a atenção para as ações emergenciais, né? As ações emergenciais que deram alguma garantia de sobrevivência aos produtores, artistas, técnicos envolvidos no ciclo carnavalesco, portanto agora vão provavelmente surtir o mesmo efeito no ciclo junino, uma vez que o governo do Estado também apresentou um projeto de lei muito similar ao projeto de lei do Carnaval, né, para que a gente tivesse uma dinâmica similar ao que aconteceu no Carnaval, para os artistas do ciclo junino, que estão penalizados, né, pela paralisação do ano passado, que já impactou diretamente no ciclo junino, lembrando que o ciclo carnavalesco do ano passado aconteceu, mas o ciclo junino já não aconteceu, né, e que esse ano também não vai acontecer pelas mesmas razões, pela necessidade do afastamento social em virtude do que a pandemia nos impõe, né? E toda uma preocupação da manutenção dessas atividades, né, para que esse recurso possa de forma capilar, né, penetrar, né, em todas as nossos grupos criativos, nossas territorialidades, tentando diminuir o impacto. Certamente não vai anular o impacto, né, mas vai diminuir, né, uma vez que a gente vai reconhecer que essas pessoas que foram contratadas nos anos anteriores, elas têm valor cultural, elas são preciosidades para Pernambuco, para a cultura pernambucana, e, portanto, uma vez protegida essa diversidade, a gente vai ofertar a condição para que nos anos subsequentes, provavelmente pós-Covid, se Deus quiser, com todo mundo vacinado, a gente tenha condição de ofertar novamente para a sociedade o melhor carnaval, o melhor São João, o melhor dos nossos ciclos. Eu acho que esse é o desafio da Secretaria de Cultura nos próximos dias, nos próximos meses, talvez no próximo ano, né? Para que os criativos pernambucanos, os artistas, os intérpretes, os técnicos, todos que fazem parte dessa cadeia de valor da cultura possam, sobrevivendo à pandemia, ofertar a diversidade e a riqueza do que cria, do que produz e do que constrói para toda a sociedade. Acho que essa aqui era basicamente o diálogo que eu teria condição de trazer para vocês em termos objetivos, lembrando que a gente coloca mais de 50 milhões de reais de recursos azul e branco, recursos pernambucanos na cadeia de valor de cultura, considerando recursos do Funcultura, dos ciclos juninos, do ciclo carnavalesco, das ações emergenciais e mais 27 milhões de reais que vem pela frente aí de aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc, né, recursos do governo do Estado. Se você considerar que municípios têm mais 25 milhões de reais a serem aplicados, a gente vai ter aí quase 100 milhões de reais sendo aplicados na cultura dentro do território pernambucano, recursos do governo federal, do orçamento federal, transferidos para estados e municípios para o estado e para municípios pernambucanos, né, aplicarem da melhor maneira possível na salvaguarda das ações de cultura dentro desse território durante esse momento de tanta dureza. Gilberto Freire, uma honra tê-lo conosco, né? Eu agradeço a gentileza de ter nos atendido. E esse espaço agora é seu, secretário, para suas considerações finais. Agradeço, meu amigo Paulo, a oportunidade de me dirigir à sua audiência, ao seu público, né? Fico sempre à sua disposição, se você precisar, né? E um abraço acalorado para todos de Caruaru e região. Um grande abraço para você, Luna. Até logo, foi um prazer, viu?